A paz do Senhor para os irmãos. Eu gostaria de me apresentar aqui. Eu sou o pastor Edson da Assembleia de Deus de Pedra Branca. E nós estamos aqui num curso de oração, com a participação aqui de alguns irmãos, onde nós estamos aqui orando todas as quartas, sextas e domingos. E Deus tem operado maravilha, graças a Deus por isso. Nós somos da Assembleia de Deus, Campo de Bauru, pastor Sóstenes Silva, nosso presidente, e hoje eu convidei a nossa irmã para estar ministrando aqui uma palavra para nós aqui nesta noite. A jovem Fabiana, que faz parte do grupo jovem, está nos trazendo uma palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Receba aí a mensagem de Deus através da jovem Fabiana. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de estar caminhando aqui com a palavra que o Senhor colocou em meu coração, conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 12. Lucas 5, 12. Que diz assim: E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-me, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém a tua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Só até aqui. Bom, logo quando nós lemos assim de cara esse pequeno texto, nós podemos ver que é algo muito curto ali e rápido, né? Um homem ali leproso, tinha ali uma doença contagiosa de lepra, chega até Jesus, se ajoelha e pergunta e fala para Jesus: Senhor, se quiseres, pode limpar. Jesus chega e diz: Quero, tocou-lhe, ser limpo e pronto, né? Logo a lepra desapareceu. Mas se a gente for ver bem, existe algo muito profundo por trás desse texto. Algo muito profundo e ainda dolorido, né? Porque para a gente poder entender, a gente vai precisar caminhar, né, um pouco por trás desse texto para a gente poder entender o contexto. E primeiro que eu quero trazer para vocês é que está falando de um homem aqui, né, que tinha uma doença muito contagiosa, que era a lepra. E a lepra era uma doença ali que era transmitida de pessoa para pessoa, através da sua via respiratória, com o contato com a saliva, e principalmente o contato da saliva principalmente era a sua forma de transmissão. E por isso recomendado era que a pessoa contaminada com a lepra evitasse falar, tossir ou espirrar perto de outras pessoas. E o segundo ponto é que hoje a lepra é diferente dos tempos da Bíblia e é conhecida como hanseníase e tem cura. E o terceiro ponto é que, de acordo com o primeiro ponto, uma pessoa com lepra perdia aquilo que nós temos de mais valioso, que é o contato físico, que é o toque, né? Ou seja, a pessoa contaminada com a lepra, ela não podia abraçar, não podia apertar ali aonde ninguém, não podia tocar, beijar e nem sequer chegar próximo ali de alguém. E o quarto ponto é que um leproso era obrigado a viver isolado, era obrigado a viver longe da sua família, era obrigado a viver longe de outras pessoas. Ou seja, é algo ali, se a gente for parar, né, e se aprofundar, realmente é algo ali muito doloroso. Porque, como a gente pode ver, o leproso ele vivia isolado e
já mexia ali com o seu emocional. Então a gente pode ver que quando o leproso ele chega até Jesus, ele primeiro se prostra ali, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, onde também conta a história do leproso, vai dizer que Jesus estava descendo do monte e uma grande multidão o seguia. Ou seja, se a gente for parar para ver, para estudar ali a cura de Jesus, ele era cercado ali por uma grande multidão, ele era cercado por pessoas, onde ele curava, fazia milagres, uma grande multidão estava ali em volta dele. E algo ali que o leproso primeiro teve que romper era a multidão. E a multidão, se a gente for parar para ver, é algo ali muito perigoso, porque é a multidão que te aponta, é a multidão que te julga, é a multidão que te condena. Assim como também foi com a mulher do fluxo de sangue, que primeiro ela teve que romper ali a multidão para poder vir por trás das vestes de Jesus e tocar ali a orla de suas vestes. E aqui com o leproso também não foi diferente. Primeiro ele teve que romper ali a multidão para chegar até Jesus. E aqui no versículo 12 diz: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, ou seja, não era uma doença qualquer, ele estava cheio, estava dominado ali por essa doença, estava cheio de lepra. Vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode limpar-me. E aqui que eu queria trazer para vocês era algumas atitudes do leproso, que a primeira ele prostrou, ou se curvou, se ajoelhou diante de Jesus, que foi a sua primeira atitude. Ele reconheceu ali, se humilhou, e essa atitude é a sua atitude de humilhação. E a segunda atitude do leproso que ele chega, ele adora Jesus, que ele chega e diz: Senhor. Em outras traduções vai dizer Mestre, Jesus. Primeiro ele adora, a sua segunda atitude é adoração. E a terceira se quiseres, ou seja, ele chega ali, adora, e logo em seguida, se quiseres, ele coloca ali diante de Jesus, deixa Jesus à vontade para fazer o que ele bem entender. Se Jesus podia curar, podia, ou também não podia, mas o leproso ali, ele reconheceu que a vontade de Deus era ali boa, perfeita e agradável. Ele deixa Deus à vontade para fazer o que ele bem quisesse naquele momento. E logo pega e diz, se quiseres, pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Ou seja, aqui Jesus ele rompe ali a lei lá dos tempos de Moisés, que fala que uma pessoa com lepra devia viver isolado, E eu imagino ali que naquele tempo, quando o leproso chega, recebe o seu diagnóstico ali com lepra, pega suas coisas, como eu falei, não pode viver no meio da sua família, não pode viver ali no meio dos seus filhos, e imagino ele perdendo ali o seu total contato com a família, seu total contato físico ali, e vai viver isolado junto com os outros leprosos. E a lei vai dizer que, lá em Levítico, capítulo 13, que quando uma pessoa é contaminada com lepra, ela devia andar ali de um modo em que outras pessoas deviam reconhecer que ele era leproso. Devia raspar seu cabelo, andar com suas vestes rasgadas e andar com a mão sobre a boca, gritando: leproso, leproso, para assim as outras pessoas se afastar dele. E a lei vai dizer que também que eles deviam viver ali isolados, e perdia, como eu falei, o contato ali físico. E aqui, quando Jesus ele estende a mão, o leproso ele recebe aquilo ali, como eu falei, que tem de mais precioso, assim também como é nos dias, no momento em que nós estamos vivendo. Nós podemos ver que tem que ser evitado ali o aperto de mão, o contato físico, tem que ser evitado o abraço. Só que Jesus ele chega ali e rompe com a lei. Jesus ele chega já e quebra ali o protocolo, e eu acho isso lindo, que ele logo estende a mão e toca. Eu imagino ali como o emocional do leproso ficou ali naquele momento, porque imagino que há muito tempo ele não tinha sido tocado por alguém. Há muito tempo ele não sabia o que era um abraço, o que era um toque físico. E
nesse exato momento em que Jesus estendeu sua mão e tocou-lhe. Primeiro, antes que ele fosse curado, Jesus curou ali, antes dele ser curado da lepra, Jesus curou o seu emocional. Ou seja, ele recebe toque. Como eu falei, há muito tempo ele não sabia o que era ser tocado, não sabia o que era ser abraçado. E assim também é pra gente nos dias de hoje, porque tem pessoas aí vivenciando, né, Covid-19 e já não sabem mais o que é o abraço. Pessoas ali que a todo tempo ali era tocado ali por outras pessoas, era abraçado, principalmente nós cristãos que já chegamos na igreja já apertando, abraçando o outro, nós mulheres temos o costume de abraçar, e é algo que a gente não está acostumado, né? Que já chega ali, tem que evitar, tem que se afastar. E Jesus ele já chega já quebrando o protocolo. E a gente tem que se permitir, que naqueles tempos, ser permitido tocar para Jesus. E aqui ele pega, estende a mão e toca o leproso. E logo ele diz, né? E ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Como eu falei, primeiro ele foi curado do seu emocional, para depois ser curado da lepra. E como eu falei, né, a multidão ela é algo muito perigoso ali, porque é a multidão que nos aponta, é a multidão ali que nos julga, que quando a gente erra, quando a gente não está vivendo ali dentro do que a lei diz, né? Eu imagino naquele momento, como eu falei, que para o leproso chegar até Jesus, primeiro ele teve que enfrentar a multidão. E eu imagino, aqui no texto, não diz que ele conta o que ele tem. Primeiro ele chega até Jesus e fala, se quiseres, pode limpar-me. Mas ele não fala ser limpo do quê? Entendeu? E eu vejo aqui que se ele chegasse para perto da multidão e gritando impuro, impuro, ou leproso, leproso, como outras traduções vai dizer, ele estava correndo risco ali de vida, né? Porque primeiro que não era para ele estar perto da multidão, no meio da multidão, era para ele estar ali afastado, longe de todo mundo. E a multidão não, a multidão iria apontar, iria julgar ele. Por isso ele chega até Jesus ali, se ajoelha com o rosto, e cobre ali o seu rosto e adora Jesus. E a multidão é muito perigoso porque a multidão ela nos fere, a multidão ela nos aponta, enquanto Jesus, enquanto o Evangelho ele está pronto a nos curar, está pronto a nos receber, entendeu? Enquanto a multidão nos afasta, se a gente pecou, se a gente errou, a multidão vai apontar o dedo para a gente, vai excluir a gente ali da sociedade, como o leproso é excluído da sociedade. E Jesus não, o Evangelho não, ele veio para curar, ele veio para nos inserir ali no meio da sociedade. E essa, como eu falei, é uma doença não só física, né, a lepra, mas também emocional, porque o leproso ali já estava totalmente contaminado ali pela lepra, já estava totalmente ali tomado por ela. E como eu falei, a lepra hoje ela é conhecida como hanseníase e tem cura, mas não é só porque tem cura que as pessoas vão deixar de morrer, porque um exemplo que eu posso dar para vocês é que uma pessoa com uma tosse maltratada pode ser levada à morte, como a tuberculose. Uma gripe ali maltratada pode ser levada à morte, como pneumonia. E assim também é com a hanseníase. É a mesma coisa que a gente vê no mundo, né? Porque Jesus está aí, o Evangelho está aí, e tem pessoas perecendo, tem pessoas morrendo sem Jesus, tem pessoas morrendo ali sem o Evangelho. E é como eu falei, não é só porque tem cura que as pessoas vão deixar de morrer por ela. E Jesus ali, ele ama e reconhece quando a gente deixa ele à vontade para fazer ali o que ele quer fazer, entendeu? Como o leproso chega ali e fala, né, Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Também é com a gente pode chegar para Jesus e falar, Senhor, se quiseres, pode me restaurar. Senhor, se quiseres, pode restaurar minha família. Senhor, se quiseres, pode me salvar. Senhor, se quiseres, pode me batizar, pode me transformar. E para ter certeza ali que ninguém ia ser contaminado pela lepra, o leproso, como eu falei, ele tinha que andar ali como um leproso, né? Ele ia identificar que
leproso. E o leproso, ele enfrenta a lei. Jesus, ele quebra a lei, porque a lei dos tempos de Moisés tinha que ser, andar daquele jeito, viver isolado ali. Já Jesus não, Jesus chega já quebrando a lei, Jesus chega quebrando o protocolo. E aqui no versículo 14 diz: e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-lhe ao sacerdote e oferece pela tua purificação e que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. É como eu falei, porque ali o sacerdote, ele iria examinar o leproso, se ele estava totalmente curado ou não, como diz no livro de Levítico, mas Jesus pega e chega ali quebrando a lei, quebrando o protocolo, mas ainda assim ele pede que o leproso vá até o sacerdote para ser examinado por ele. E no versículo 15 diz, no final do 14 ainda diz, para que lhe sirva de testemunho. Ou seja, aquilo que Jesus fez e faz na nossa vida vai servir para testemunho de muito. Assim como a gente tem como exemplo a vida da nossa irmã Eli, que passou por esse processo, mas eu creio que já está servindo de testemunho, creio que através da vida dela, muitas vidas vai ser alcançada, muita vida vai ser tocada. E no versículo 15 diz, porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Foi como eu falei no início, Jesus era ali rodeado por uma multidão. Ele acabou de curar aqui, tinha uma multidão. Ele ia ali, tinha uma multidão. E aqui no final foi diferente. Mais pessoas procuravam ali para ser por ele curada. Mais pessoas ali, quanto mais ele curava, mais pessoas queriam ser curadas por ele. Quanto mais milagre ele fazia, mais pessoas queriam vivenciar ali o milagre, através da vida de Jesus. E assim foi na vida do leproso. E Jesus, ele cria uma relação que ele tinha rompido, que a lei Jesus cria uma relação que a lei tinha rompido. Que era, como eu falei, do leproso ele viver isolado, do leproso viver ali longe de todos, longe da sua família, e ele cria ali uma relação com o leproso que é o toque, que é o seu emocional, que é o seu contato físico, e que através do que nós estamos vivendo, a gente possa se permitir ser tocado por Jesus, seja do nosso íntimo, seja do nosso emocional, e que a gente possa chegar para Jesus e ver qual é a área que nós mais estamos precisando. Creio que não só deixar Jesus à vontade só numa área específica, tipo, Jesus, nessa daqui o Senhor pode mexer, agora nessa daqui não, mas deixar Ele à vontade para trabalhar em todas as áreas, deixar Ele à vontade para libertar, transformar, salvar, renovar. E eu creio que Ele quer, se a gente chegar para Ele e falar, Senhor, se quiseres, pode. Eu creio que Ele quer, eu creio que essa é a vontade dEle, que é transformar, que é salvar. E algo também que eu acho muito interessante é que tudo aquilo que o leproso ele tinha, enquanto ele estava com lepra, já não servia mais para ele. Porque se a gente for parar para pensar, tudo aquilo que o leproso tocava, pegava, ou em alguém que ele tocava, ficava impuro, ficava contaminado. Ou seja, aqui o leproso ele é curado, aqui o leproso ele é purificado. Mas se a gente parar para pensar, o leproso ele perdeu tudo aquilo que ele tinha antes. Porque se ele voltasse para onde ele estava, se ele tocasse aquelas coisas que estavam contaminadas, ele corria o risco de ser contaminado novamente. E assim também é com a gente, porque aquilo que a gente era antes de Jesus já não serve mais para a gente hoje. Aquilo que a gente fazia antes de conhecer Jesus, a gente já não pode fazer mais. Aquilo que a gente fazia, falava, antes de ser permitido tocar por Jesus, já não serve, já não combina mais com a gente. Como diz a palavra, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, tudo aquilo que se passou já não combina mais com o nosso eu atual. E que a gente possa ser permitido a cada dia ser tocado por Jesus, ser transformado, ser purificado ali, através do seu toque, através das suas mãos ali, e que a gente possa romper com a multidão para chegar até Jesus, que a gente possa romper para permitir ser tocado, para permitir ser curado. Amém? Só até aqui, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a jovem.
Fabiane e que o Espírito Santo continue usando ela através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos também que nos assistem, nos ouvem, que o Espírito Santo possa falar no teu coração e você crer no impossível. Eu cria no impossível. Deus pode fazer o impossível na tua vida e você ser curado, liberto, livre de todo mal, em nome de Jesus.